Como o professor Lauro falou, então, vou começar aqui a palestra. Nós somos alunos da programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica da UFMG, e a gente veio aqui falar um pouquinho sobre o que a gente mexe e, no final, sobre as áreas que a gente atua. Quem sabe vocês se interessam e ano que vem vai fazer Enem, né? Bem, basicamente, as perguntas vocês podem fazer no final, anota e faz no final se tiver alguma. A gente vai falar rapidinho aqui de como que é uma imagem digital, como é que a gente capta um objeto e transforma numa imagem dentro de um vídeo, chip, circuitos, sensores, a diferença, alguém que entende de máquina pode saber que você pode comprar uma máquina CCD ou CMOS, processamento de imagem, o que programa como o Instagram faz para ficar a imagem mais bonita, a gente vai falar um pouquinho disso também. Visão 3D, como que funciona a visão 3D dentro do cinema, como que a gente consegue ver as coisas em 3D, porque visão computacional, algumas aplicações, e no final a gente fala da nossa área, de onde que a gente veio, como que a gente pode trabalhar com tudo isso. Primeiro a gente vai falar o básico das imagens digitais. A imagem digital ela é composta por vários, como se fosse uma coleção de pequenos pontos que tem cada pontinho tem uma cor, que são os pixels. Quanto mais pixels, melhor é a qualidade dessa imagem. Como vocês sabem, as máquinas que vendem tem 12 megapixels, 20 megapixels, quanto mais melhor. Cada pixel ele é composto por uma combinação de 3 cores. Isso, pelo menos agora na química, faz uma associação com química. O conjunto dessas 3 cores pode formar todas as outras cores. Essas são as primárias. Porém, o computador ele não consegue ler cor. Ele lê números binários. Aí isso já entra mais para a área de engenharia aqui. Cada cor é composta por bit e a imagem que a gente vê no computador, a máquina ela vê um tanto de número. E é isso que a gente veio aqui trabalhar. Como que a gente capta a imagem e transforma em número e como a gente trabalha esses números para fazer diversas aplicações que a gente tem e vai mostrar mais na frente. Primeiro, isso aqui todo mundo já deve conhecer também, que tem vários formatos que são, as câmeras digitais, elas apresentam vários formatos. O JPEG, muita gente deve usar essa, TIFF, RAW, que são as mais comuns para câmera digital. E o interessante é que quando a gente trabalha com imagem digital, além de guardar a imagem, a gente consegue guardar a informação também. Que câmera que tirou a foto, quanto que tirou, a data, o horário, tudo vai dentro da mesma foto, do mesmo arquivo. Essa aqui, por exemplo, foi a primeira imagem digital do mundo. Ela foi tirada por esse cara, o Russell Kirsch, em 1957. Não tinha câmera digital na época ainda e procedeu tanto de que o pixel é importante. Essa imagem aqui ela só tem 30.976 pixels. Só isso. Hoje, por exemplo, uma máquina de 12 megapixels tem mais ou menos 12 milhões de pixels. E a gente chega nisso com o desenvolvimento da tecnologia, né? Essa aqui, em azul, foi a primeira câmera digital que esse cara inventou, Steve Season, na Kodak. E eu nem sei se vocês conhecem, mas era gravado numa fita que chama fita cassete. Isso quando eu era criança já estava saindo de circulação já. E precisava passar por um computador e a imagem saía na TV. Hoje em dia isso aí é relíquia. A primeira câmera fotográfica, pode voltar. Mas aquela era uma gravação magnética, né? Uma gravação magnética. Não conseguia transformar isso naquela imagem de novo. Eles não conseguiam na época guardar que nem a gente guarda hoje em cartão de memória. A gente precisava gravar e fazendo a orientação magnética na fita para depois processar a imagem. Hoje em dia é tudo binário, a gente grava tudo naqueles números, 1 ou 0. A primeira máquina surgiu em 89, no ano que eu nasci, tinha 0.4 megapixels e foi no Japão que surgiu essa câmera. Um ano depois surgiu uma câmera americana de 0.09 megapixels, na época top de linha, né? Mas também está aqui apresentado, não era grandes coisas.
Interessante que essa primeira câmera aqui, digital, foi uma das primeiras com visor, e ela surgiu com a necessidade dos repórteres, jornalistas, tirarem a foto e enviarem rapidamente para a redação para fazer as reportagens. Então, a necessidade dessa câmera não surgiu para a gente no primeiro momento, apesar de todo mundo usar hoje em dia, foi mais para jornalismo. E que nem tudo na vida, né? Tem coisa que a gente começa primeiro como tecnologia de guerra e depois vira para a gente. Volta o vídeo aí. Não, o vídeo está na frente. Primeiro eu vou mostrar aqui no vídeo normalmente o que acontece com a câmera. Primeiro o nosso objeto ele é iluminado. Essa luz ela sai em todas as direções e uma dessas direções ela consegue acertar o orifício da nossa câmera. Essa luz ela passa por um conjunto de lentes que foca no nosso sensor de imagem que vai aparecer daqui a pouquinho. Esse sensor que é responsável por transformar toda a luz que recebe o sensor em dados que a gente pode ler na tela do computador ou guardar em um chip da memória. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado disso. Isso aqui foi só para vocês terem a noção de o que acontece no primeiro momento. Falando um pouquinho agora da luz, que eu acho que agora, que era para ser horário de quinta, né, a gente entra um pouquinho nisso. A luz, ela pode ser vista como uma onda eletromagnética, que são dois campos perpendiculares entre si, um elétrico e um magnético, e eles se propagam em uma direção. Basicamente isso que eu vou falar aqui, depois eu aprofundo um pouco mais. Essas ondas eletromagnéticas, para facilitar o estudo delas dentro da própria engenharia, foi dividido em um espectro. Esse espectro, por exemplo, a luz que a gente consegue ver, que nossos olhos captam, ela está só numa pequena faixa aqui, que é ridícula perto das outras. Tem, por exemplo, a mesma onda com frequência diferente ou com comprimento de onda lambda diferente, pode ser usada tanto para infravermelho, até onda de rádio, televisão, é o mesmo tipo de onda, o que muda é só a energia e a frequência dela. Mas focando agora que a gente está em fotografia, a gente vai focar na da luz, que é o comprimento de onda varia de 400 nanos a 700 nanômetros. Está bem teórico aqui, mas daqui a pouco a gente mostra umas coisas mais interessantes. A cor violeta, ela tem um lambda menorzinho, é o menor lambda do espectro, e o vermelho é que tem a maior. Então, basicamente é isso. Esse cara, ele conseguiu demonstrar uma coisa muito interessante com Einstein, que todo mundo conhece ele pela fórmula, é igual a MC ao quadrado. Mas ele, inclusive, ganhou um prêmio Nobel por outro efeito, que chama efeito fotoelétrico, que é um dos principais efeitos que a gente vê para construir uma câmera digital, por exemplo. É um efeito assim, bem que acho que o Thiago Mariana vai falar um pouco mais para frente, mas vamos lá. O interessante da máquina, aqui a gente já começa a falar uma coisa um pouco mais interessante, que ela consegue captar não só a luz que a gente vê para tirar foto assim, mas também ela consegue captar o espectro que a gente não vê. Por exemplo, o infravermelho, ultravioleta, para fazer ultrassom, para fazer imagens térmicas. Então isso já é uma coisa a mais que a gente consegue com a câmera, com os sensores que a gente produz. Aqui, por exemplo, tem um mesmo quadro que a gente tirou foto, que a gente não, né? Isso é da internet. A gente conseguiu fotos de diversos tipos de radiação, desde a visível até a infravermelha e assim por diante, que é muito importante isso. Por exemplo, essa é uma... pode passar também. Tem a imagem que a gente chama de hiperespectral, que ela varre todo o espectro, a gente consegue tirar uma foto de do mesmo objeto varrendo todo o espectro, e a gente consegue ter uma visão, talvez não uma visão muito boa para o nosso olho, mas por questão de agricultura, mineralogia, para saber que tipo de minério que tem e essas coisas, esse tipo de câmera é muito importante. Falando um pouco agora do circuito
que a gente encontra em todo lugar, desde o celular, desde do radinho de controle remoto, da televisão, do computador. Todo equipamento eletrônico ele tem uma mesma ideia, que é processar um sinal elétrico, desde o radinho até o celular, por exemplo. E esses daqui são basicamente os componentes que compõem qualquer equipamento elétrico que a gente conhece. Transistor, diodo, resistor, indutor e o capacitor. Esses eu acho que o mais importante da gente comentar é o transistor. Mais pra frente eu falo um pouquinho. Com o passar do tempo, os computadores começaram a ficar muito grandes. Então surgiu a necessidade de comprimir todo aquele processamento, poder de um computador em um chip muito pequeno. E a miniaturização dos circuitos ela foi importante graças à tecnologia que a gente surgiu, pode passar também, que é do silício. Nessa tecnologia é uma tecnologia extremamente cara, que precisa de um lugar muito limpo para ser fabricado, porque um único grão de poeira ele pode danificar toda a fabricação do circuito. Mas só que quando tudo é bem feito, por exemplo, dentro da Intel, a gente consegue chegar num chip, por exemplo, que aqui dentro, um chip desse tamanho mais ou menos, tem bilhões de transistores e consegue fazer tudo que a gente consegue fazer no computador. Só um chipzinho bem pequeno. E da mesma forma que a gente pode fazer esse circuito de computador, a gente pode fazer sensor de imagem também. Um pouquinho mais pra frente eu entro em detalhe. Então, basicamente, aqui a gente tem uma câmera digital, que ela é composta por lentes óticas para focalizar o raio no nosso sensor de imagem. Tem os circuitos integrados que são feitos por chips de computadores e toda a eletrônica que hoje em dia a gente consegue pegar, mexer na imagem, na própria câmera, mudar várias coisas. Isso é graças à tecnologia em silício. Tem algumas câmeras sem flash também, tem visor e basicamente é isso. Aqui eu já vou citar alguns exemplos de câmeras que a gente tem no mercado, que é a câmera infravermelha, que a gente consegue inclusive ver no escuro ou temperatura diferente, câmera 3D, que a tecnologia 3D a Mariana vai explicar um pouquinho daqui a pouquinho. E as PillCams, que são câmeras que estão surgindo no mercado agora também para fazer exame de colonoscopia. Em vez de enfiar um tubo na sua garganta, você engole uma câmera desse tamanho, bem pequena, e ela vai tirando foto do seu intestino inteiro. Depois a gente pega as imagens para analisar. É um pouco bizarro, mas é melhor que enfiar um tubo na garganta. Mas agora eu vou falar um tiquinho só do sensor de imagem. Pode passar. Sensor de imagem tem vários tipos no mercado de fotodetectores. E o mesmo princípio de funcionamento, a gente não é o mesmo princípio, mas tem todo poste de Belo Horizonte tem um sensor que chama LDR, que quando não tem luz do sol, ele ativa a luz. Os próprios painéis solares de produzir energia, que está em alta hoje em dia, ele tem um princípio parecido de funcionamento, mas o foco nosso é o sensor de imagem. A gente vai falar um pouco mais. O sensor de imagem, ele é como se fosse um sensor com vários pixels. Como eu disse que tem pixels na imagem, existe também o pixel no sensor, que a gente chama que é como se fosse uma coleção de sensores também. E cada sensor ele recebe uma intensidade de luz diferente, que a gente chama de fótons. E quanto mais energia tiver esse fóton, diferente vai ser a intensidade de cada bolinha aí, que a gente consegue ver. Mais pra frente dá pra ver melhor. Aqui, o que eu estava falando é isso. Esse aqui é um sensor de imagem ampliado. Cada quadradinho ele vai representar um pixel da câmera também. Então, cada quadradinho aqui, ele vai receber uma quantidade de fótons e vai interpretar como uma cor diferente, para depois a gente conseguir produzir uma imagem. Tem um vídeo daqui a pouquinho que a gente vai entender um pouco melhor isso. As duas tecnologias que a gente tem hoje em dia de câmera são a CCD e a CMOS. Essas bolinhas azuis aqui, elas representam a intensidade de luz que cada uma recebe.
dá para ver que a tecnologia CMOS, apesar dela estar mais tempo no mercado, ela tem um processamento um pouquinho mais devagar do que a CMOS. Mas a CMOS, ela precisa, por exemplo, como está aqui, de uma eletrônica perto dela, o que tira um pouquinho da área que a gente pode usar para receber os fótons, e isso prejudica um pouquinho. Mas tem várias vantagens e desvantagens uma da outra, dependendo da aplicação, mas depois, se alguém quiser, eu posso falar, mas por enquanto eu vou deixar só nisso mesmo. Por exemplo, aqui é uma câmera de última geração aqui da NASA, está desenvolvendo 95 megapixels, que ela vai ser lançada no espaço para tirar fotos de outros planetas mais distantes, para a gente saber o que tem lá fora. Então o vídeo aqui vai ser um vídeo parecido com o primeiro que eu mostrei, mas agora a gente vai entender um pouquinho melhor. Esse vídeo é uma propaganda da Nokia, mas serve como acadêmico também. Primeiro, os fótons que baixam um objeto obtido de nós, elas entram no orifício da máquina. Essa máquina ela apresenta um choker, que é uma coisa que a máquina tem para evitar que outros fótons entrem no lugar, a mais que a gente precisa na imagem. Esses fótons vão focalizar as lentes. Essas lentes vão focalizar a nossa imagem dentro do nosso sensor. Daqui a pouco. Aí quando essas imagens elas chegam no nosso sensor de imagem que eu tinha dito antes, o sensor de imagem vai transformar os fótons em sinais elétricos. Esses sinais elétricos vão passar por diversos circuitos que vão transformar a nossa imagem em código binário. E esse código binário, dependendo se a gente quer guardar a imagem ou mostrar ela dentro de um visor, elas vão ser processadas, por exemplo, na tela LCD, com as cores vermelho, verde e azul, e a gente consegue ter a nossa imagem. Pode pausar. E agora, a Adriana vai falar sobre o que Alguma pergunta, gente? Tem? Já sabemos sobre lei? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a tecnologia 3D. O que vocês pensam, por exemplo, quando em 3D? Vocês imaginam no cinema aquele tubarão saindo da tela, ou o jogador na cara, ou aquele filme Avatar, as pessoas voando? Então, o 3D significa terceira dimensão. No quadrado, por exemplo, nós temos duas dimensões, a altura e a largura. No 3D, por exemplo, no cubo, a gente tem a altura, a largura e a profundidade. Mas como o cérebro, ele consegue enxergar essa terceira dimensão, que seria a profundidade. Por exemplo, coloca sua mão na frente da sua cara e fecha um olho. E agora fecha o outro. Você vai ver parecendo que sua mão está mexendo, mas na verdade ela não está, ela está parada. O que o cérebro faz é cada olho ele pega uma posição diferente da imagem da sua mão, e aí juntando essas duas, o cérebro consegue formar uma imagem que dê essa impressão de profundidade. No cinema, por exemplo, nós temos alguns óculos 3D que permitem você ver essa profundidade. No mais comum, que é mais antigo, que era o vermelho e azul, ele polariza uma cor azul e a cor vermelha. Então, cada hora você vê uma imagem de acordo com a cor, e essas duas cores juntas, elas dão a impressão de profundidade. E tem outros tipos de óculos, por exemplo. Esse aqui é um óculos passivo, que ele polariza as imagens na direção vertical e direção horizontal. Esse é já um óculos ativo, que ele fecha, ele sincroniza com a televisão, e cada hora ele fecha um olho, para que você possa ter impressão dessas diferentes imagens. E na televisão, se você não usa o óculos, esse filtro é feito na própria televisão. Mas no caso dos humanos, nós temos os cérebros e os olhos. Mas no caso de um robô, por exemplo, aí nós utilizamos a câmera estéreo, que dá essa, como se fossem duas câmeras. Então, um pouquinho de matemática. Se você tem aqui uma cena, uma imagem, por exemplo, e aqui você tem a câmera, a imagem desse objeto é formada nesse plano. E por semelhança de triângulos,
Você consegue ter a posição da imagem, a orientação dela em X e Y, mas em Z, que seria a profundidade. Só com esses dados você não consegue achar essa profundidade. Então, por isso utilizando uma câmera só. E por isso nós utilizamos duas câmeras. Por exemplo, se eu colocar seu dedo meio inclinado assim na frente da cara e fechar um olho, agora vem com o outro e tenta encontrar um dedo no outro. Agora, se você fizer isso com os dois olhos abertos, é mais fácil você achar. Significa que é importante ter os dois olhos para ter essa noção de profundidade. Só o meu. Eu vou falar um pouquinho agora de visão computacional, processamento de imagem e computação gráfica. Depois você tem uma imagem, grandes informações. Na imagem tem muitas informações, por exemplo, posição, tamanho de um objeto, relação entre um objeto e o outro. E 75% das informações que um ser humano recebe são através de imagens. Mas como detectar, por exemplo, as informações que essa imagem transmite? Então, na visão computacional, ela é a visão de uma máquina, como as máquinas enxergam. E ela tem que interpretar o conteúdo da imagem. Por exemplo, numa sala que tem várias pessoas, ela pode reconhecer o número de faces de pessoas que tem na sala, ou numa cara de uma pessoa, pode olhar a testa, pelos olhos, olhar a boca. Num carro, por exemplo, consegue identificar quais são os caracteres de uma placa, ou os contornos de uma imagem, de um prédio, de um animal. E a visão computacional também é utilizada para navegação de robôs, por exemplo. O robôzinho da NASA, Mars Rover, ele utiliza a computação gráfica para navegação. E alguns mísseis também do exército também é utilizado para detecção do alvo. Na medicina também pode ser utilizado para encontrar tumores ou diferenciação de células. Na indústria automobilística, para ver a detecção de ponteiro, de caracteres. Na agricultura também, para a detecção de ervas daninhas. E aqui tem um videozinho falando algumas aplicações, por exemplo, está contando o número de células, o número de espaços, vendo uma garrafa, se todos estão com tampa, o nível das garrafas são iguais. Detecção de código de barras, de centímetro. Várias parede, e os caracteres escritos também pode reconhecer para saber qual que é. E aqui tem um outro exemplo de quantas pessoas que estão entrando numa loja. Aí isso pode ser usado em nós, por exemplo, saber qual que é o maior fluxo de pessoas, em que horário que é, para ver no marketing também, por exemplo. Então, um pouquinho de processamento de imagem. Na visão computacional, você pega imagem e transforma em dados. No processamento de imagem, você pega uma imagem e transforma em outra imagem. Então, é a manipulação de imagem no computador. No caso, por exemplo, você tem uma imagem e você quer mudar o contraste. Você pega uma imagem colorida, passa para uma imagem preto e branco. Você tem uma imagem com ruído, que você quer filtrar para ter uma imagem mais nítida. Isso tudo é processamento de imagem. Um exemplo de software de processamento de imagem é o Photoshop. No Photoshop, por exemplo, você tem um zoom, você tem uma imagem, e se você quer dar um zoom numa imagem, como que você vai adivinhar os pixels que tem dentro de uma imagem? Uma técnica bem simples, que é usada, por exemplo, no Paint, é a técnica do vizinho mais próximo, que ele pega o pixel mais próximo e repete ele, transformando em imagem. Nesse caso, a imagem ficou boa, mas em algumas imagens, algumas outras imagens que tem mais detalhes, essa imagem pode não ficar tão boa. Tem um outro tipo de técnica, por exemplo, de decolation, que é usado no Photoshop, que o zoom fica uma imagem melhor. E aquela ferramenta mágica do Photoshop, como ela funciona? Por exemplo, se você tem uma imagem como essa,
e você quer retirar o céu e colocar nuvens nele. Nessa imagem, você tem uma grande quantidade de azul, pouca quantidade de vermelho e pouca quantidade de verde. Então, essa ferramenta ela vai selecionar as áreas que tem muita quantidade de azul e pouca das outras cores, retirá-la e colocar a nova imagem da lua, que vai resultar na nova imagem com as nuvens. E aqui tem um videozinho, por exemplo, como isso é utilizado na indústria do cinema. Como aquele chroma key, que você tem uma tela verde, no filme do Matrix, por exemplo. E aí você quer trocar essa tela verde por uma outra imagem que vai ser utilizada no cinema. E aí você pega essa ferramenta, pega todas as áreas que tem maior quantidade de verde e troca por essa outra imagem. Eu tenho uma pergunta, né? Inclusive para videoclipe também, a gente vê muito isso. Mas por que o verde? Você sabe? Os verdes poderiam usar outra cor? Mas pode. É verdade, não. De preferência, uma das três cores. De preferência, verde, vermelho ou azul. São uma das três cores. Cores mais. Três cores. Vermelho, azul. E na computação gráfica? Na computação gráfica é o contrário. Por exemplo, você tem os dados e você quer transformar aqueles dados em imagens. Isso é muito utilizado em filmes e desenhos animados na Pixar, em engenharia, na arquitetura, para fazer projetos, design de produtos, em filmes, videogames. E aqui tem um videozinho que engloba tudo isso, que é um robozinho que vai cortar uns galhos. E esse robozinho ele pega a imagem do galho, vai mostrar o processamento dele pegando a imagem, vai escaneando os galhos para pegar as imagens. Aí ele vai reconhecer, por exemplo, tem um processamento de imagem passando em preto e branco, vai escanear as imagens, reconhecer onde estão os galhos, utilizando a função computacional. Uma imagem estéril, como já foi em duas imagens, pode recriar os galhos nas três dimensões. Detectar os pontos que ele quer que corte. E aí então o robô vai executar e cortar no ponto marcado. Então já temos uma aplicação de robótica, né? Essa questão da A imagem. função computacional é muito utilizada. Então, podemos demitir o pessoal que trabalha na nossa. Aí mostra que O pessoal já usa. E aqui tem um gráficozinho, basicamente, por exemplo, se você tem os dados, a informação, com a computação gráfica, você pode pegar esses dados e transformar em imagem. Se você tem uma imagem, um processamento de imagem, você pode transformar em outra imagem. E a partir de uma imagem, com a visão computacional, você recupera os dados que tem na imagem. E agora, o Thiago vai explicar um pouquinho das aplicações. Bom, gente, a gente falou de um tanto de teoria aí, né? Vamos falar um pouquinho de exemplo de aplicações. Então, o primeiro exemplo que a gente trouxe é a visão estéreo. A visão estéreo ela é usada, por exemplo, para reconstrução 3D. Então, nesse caso aqui, o robô ele possui duas câmeras, um braço de câmera, braço do robô, que ele percorre o corpo da pessoa e ele detecta pontos com 3 dimensões e com isso você consegue construir um objeto. Eu te passo. Bom, aqui, né, no caso, ele faz isso, ele capta, ele possui duas câmeras diferentes que captam imagens ligeiramente diferentes, como essas duas imagens. Aqui vocês observam que, pelo canto da imagem, da cor são diferentes, e essa pequena diferença é suficiente para detectar a terceira dimensão da imagem. Esse aqui é um exemplo aplicado, né, do uso do estéreo para navegação com robôs. Esse aqui é um dos robôs mais desenvolvidos tecnologicamente falando, né, que usa
vários sensores, várias técnicas aí, e ele usa também visão estéreo para ajudar na navegação. Chama Big Dog. Um outro exemplo de aplicação é câmera de vigilância. A gente tem também câmeras que a gente usa para entretenimento, né? Celulares, câmeras pessoal, webcam. E na comunicação também, né? Emissoras de TV são diretamente independentes das tecnologias. Bom, isso aqui, alguns exemplos possuem a necessidade de uma câmera uma tecnologia mais de ponta e, consequentemente, mais cara. Né? Essa aqui, por exemplo, é uma aplicação que chama Super Câmera, que está em alta agora, né? Que é uma câmera que consegue captar muito mais quadros por segundo, então você consegue pegar detalhes de fatos, né? Que com uma câmera normal você não consegue pegar. Por exemplo, uma bala, o deslocamento de uma bala, ou o balão estourando na cara de uma pessoa, ou um balão estourando na mão de uma pessoa. Então, são assim, ela captam geralmente cerca de 100 vezes mais do que uma câmera normal. Então, na hora que você toca, quando você reproduz isso na velocidade padrão, você acaba conseguindo ver detalhes que você não consegue ver. E outras aplicações, né, mais caras são na astronomia, né, por exemplo, telescópios que tiram fotos do universo. E esse aqui por exemplo, uma foto do telescópio Hubble, né, que é um dos que tem uma maior sensibilidade. Então, nessa foto aqui, estimando que ele captou cerca de 10 mil galáxias. Bom, e onde que a gente pode achar formação para isso? Onde a gente pode, quem quiser, né, futuramente trabalhar nessa área, a gente tem uma apresentada aqui, já achou algumas coisas para mostrar para vocês. Então, que tipo de capacidade, né, de conhecimento você tem que ter, né? Você tem que ter uma graduação em áreas exatas, né? Elétricas, ciências da computação, física, não só a técnica, áreas afins, e tem que ter um certo conhecimento, pelo menos básico, de processamento de sinais. Bom, é recomendado também que tenha algum conhecimento de linguagens de programação. Do nosso lado, no pacote, no laboratório de matemática, e outras linguagens, bom, quem quiser trabalhar com sensores, mas com a parte de hardware, tem que ter conhecimento específico de como funcionam esses sensores, como eles usam para a gente. Pode passar por favor, uma imagem. Bom, vamos falar um pouco das empresas. Né? Normalmente as empresas dividem em visão computacional e de hardware, de sensores. Bom, essas são algumas empresas que a gente tem aqui no Brasil, de visão computacional, e tem vários estados. Né? Essa aqui é um exemplo, a IBSys, que fica em Curitiba. Ela tem alguns produtos, como por exemplo softwares que eles vendem para lojas, que contam o número de clientes e detectam qual que é a hora de pico da loja, o que eles estão fazendo, para onde eles se direcionaram com maior frequência dentro da loja. Então a loja consegue se organizar melhor com isso. E tem algumas outras, por exemplo, identificação de containers, né? Coloca um código de barra, por exemplo, no container. No câmera você consegue identificar se é o container certo e outras coisas. Outra empresa é a Image Vision, que essa empresa é daqui de BH.
localizada no Parque Tecnológico. E é uma empresa que desenvolve câmeras inteligentes e soluções, igual as outras empresas de visão computacional. Essas câmeras elas conseguem elas fazem todo o processamento para conseguir fazer análises dimensionais, contagem, classificação, suspensão de nível, tudo embutido, né? Essa empresa, de BH, ela foi incubada na UFMG e ela recebeu um recurso para desenvolver um sensor digital de raio-x. Então aquela chapa de raio-x que a gente costuma tirar, geralmente demora um pouco, eles estão fazendo um sensor que vai funcionar como se fosse uma máquina digital. O médico tira a foto e na mesma hora tem a biografia no computador. Esse produto já está desenvolvido. Recebeu na vez no 2022. Essas aqui são empresas que desenvolvem sensores de imagem. Com a Sony, a gente escolheu o que a Sony, para falar um pouco mais da Sony, que é bem considerada nesse caso. Então a Sony, ela fornece sensores para várias outras empresas, várias outras coisas, fornece sensores para várias outras empresas. Então isso aqui a gente pegou um chamado para trabalhar na Sony, eles são uma fábrica de semicondutores e tem esses características, eles exigem formação de elétrica, 2 anos de experiência. Onde a gente encontra formação nessa área em BH, né? Então a gente tem o CORO, que é um laboratório de robótica, sistemas de computação de robótica, e é localizado na escola de engenharia. Uma das pesquisas que eles fazem eles cadram um carro autônomo e através de visão computacional ele consegue se orientar sobre tripulações, apenas com a ajuda de câmera. Isso deu para ver ficar 13 baixos, né? Essa escola, 6 milhas por ano. Ele vai fazendo tempo real, faz um espaço na frente, desvia. A gente vê um carro andando sozinho assim, e aí tem esse outro laboratório aqui, que é localizado no PCC. Bom, eles desenvolveram alguns produtos com helicóptero, com UFS, e esse avatar aqui, ele mexe de acordo com o movimento da cabeça da pessoa. E usado eles trazem as 3 dimensões, a partir de visão externa, dedicar as 3 dimensões, controlar o robôzinho. E vem o Washington, que é um laboratório da escola de engenharia, que é dedicado a estudos na geofísica. Bom, eu acho que tem várias pesquisas, sensores solares, sensores de ultravermelho, sensores óticos, entre outras coisas. Bom, um projeto que eles estão trabalhando agora é o desenvolvimento de tecnologia infravermelho, que é uma coisa super restrita, que países que desenvolvem essa tecnologia têm o maior cuidado para divulgar isso o mínimo possível, porque é uma questão militar, questão de guerra. Então, eles não divulgam essa tecnologia. Então, a gente no Brasil até hoje, a gente está engatinhando nisso. E
Então, e a gente consegue comprar de lá, então fica assim fácil. Então, eles estão trabalhando nessa linha aí. Tem esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, nos produtores, que está, vou passar por favor, que está organizando esse projeto de desenvolvimento nessa área. Ele é sediado na PUC-Rio. Tem várias áreas de nanoestrutura, ciência da cultura. Então são essas instituições que estão vinculadas ao INPS. E é isso, gente. Então a gente abre agora para perguntas, se alguém tiver uma pergunta. E a gente agradece. Alguém com pergunta, gente? Alguma coisa ali que vocês não sabem, queria perguntar de novo? Hein? Alguma coisa da área de engenharia? Você tem alguma coisa? Alguém aqui vai para a área que vem? Você que tem vergonha, pode falar. Né? Foi. E aí, cara, você A gente tentou, o mínimo possível, entrar em detalhes, né? Chatos. Ser bem rápido na parte chata. Muito detalhe teórico. A nossa ideia, né, é sempre essa de, por exemplo, o trabalho que é feito em cima disso é muito complexo, né, gente? Então, assim, eles tem muita área de pesquisa, tem muito trabalho a ser feito, mas precisa de gente também, né? Então, assim, de gente interessada, que é uma área que tem, igual ele falou, a área de frio vermelho, que é uma área que ainda não é, né, muita coisa a ser descoberta. Então, precisa de talentos, né? Então, não só isso, mas como vocês viram ali, a questão da formação da imagem, a coisa tem que ir a fundo, né? Uma coisa que eu esqueci de falar também, que essa área de infravermelho, na verdade, ela não é só usada para os militares, né? Então tem várias outras aplicações, agricultura, em medicina, que significa, acaba que foi dedicado por uma questão militar, foi dedicado.